Consideremos a derivada de f de x igual a x a n com n, um número natural. Aqui vamos usar a definição de derivada nessa forma dada por esse limite. Então, sendo f de x, x a n, f de z, z a n, menos f de x, x a n, sobre z, menos x. Agora, quando z tende a x, o numerador tende a zero, o denominador tende a zero, a gente tem uma indeterminação no cálculo desse limite. E aqui, a fim de tirarmos essa indeterminação, vamos efetuar a divisão de zn menos xn por z menos x. Então, usando o algoritmo da divisão, zn dividido por z, zn menos 1. Aqui a gente multiplica zn menos 1 por z menos x e subtrai o resultado de zn menos xn. Então, zn menos 1 vezes z dá zn, subtraindo menos zn. Zn menos 1 vezes x dá xn menos 1, sinal negativo aqui, subtraindo vai ficar mais x zn menos 1. Cancelo esse termo. Parcialmente, nós temos esse resto dado aqui. Então, esse primeiro termo que aparece aqui tem como resto esse termo. Continuando a divisão, xn menos 1 dividido por z dá x z n menos 2. Aqui o resto parcial, mais uma vez, multiplicamos x zn menos 2 por z menos x e subtraímos esse resultado dessa quantidade que está aqui. Então, xn menos 2 vezes z é xn menos 1, subtraindo. Xn menos 2 vezes menos x fica menos x2, zn menos 2. Mais subtraindo vai ficar mais x2, zn menos 2. Então a gente obtém esse resto parcial aqui. Esse resto parcial associado a esse termo aqui, xn menos 2, a gente tem x2n menos 2 menos xn. Vou fazer mais uma divisão aqui. x2 zn menos 2 dividido por z fica x2 zn menos 3. x2n menos 3 vezes z, x2 zn menos 2, subtraindo. x2n menos 3 vezes menos x fica menos x3n menos 3. Subtraindo vai entrar aqui como mais x3zn menos 3. A gente tem um resto parcial do tipo x3zn menos 3 menos xn. Então esse aqui seria o resto parcial associado a esse termo aqui. Então, continuando essa divisão, a gente vê o seguinte. Esse termo zan menos 1 nos deu como resto parcial x zan menos 1 menos xn. Esse outro termo, x zan menos 2, tem associado um resto parcial que é x2 zan menos 2 menos xn. Então, desses dois termos, a gente já vê uma coisa, uma regra aqui de formação. O zn menos 1 ele permanece. Aqui seria um x a 0, porque tem um coeficiente 1 aqui. X a 0 torna-se x. X aumenta o grau de 1, x2. Zn menos 2 permanece. Esse menos xn está sempre presente. Aqui x2, um resto parcial x3, zn menos 3.
menos xn. Então, ao que parece, tem uma hora aqui que a gente vai ter um termo x n menos 2z. Como é que nós chegamos nesse termo? A gente observa que a soma das potências do x com o z dá n menos 1. Aqui você tem x a 1, o z a n menos 2. 1 mais n menos 2, n menos 1. Aqui, a potência do x é 2, a potência do z n menos 3. 2 mais n menos 3, n menos 1. Aqui você teria, nesse termo, x a 0, z a n menos 1. Então, 0 mais n menos 1, n menos 1. Esse termo, então, ele tem que ter a soma do expoente do x com o z, tem que ser n menos 1. Então, se a gente colocou n menos 2 como expoente do x, o expoente do z tem que ser 1. Para que a soma nos dê n menos 1. Bom, mas esse termo aqui, ele vai ter um resto parcial obtido da seguinte forma. O z, o expoente dele, não muda aqui no resto parcial. O x a n menos 2 aumenta de 1, então fica x a n menos 1 menos xn, que está sempre presente nos restos parciais. Efetuamos agora essa divisão. X a n menos 1. Multiplicamos agora x a n menos 1 por z menos x e subtraímos desse resto parcial. Então, x a n menos 1 vezes z, subtraindo, x a n menos 1 vezes menos x a n, subtraindo, fica x a n. Então, a gente obtém resto zero, finalizando a divisão. Então, nessa expressão, a gente obtém o seguinte, que zn menos x a n pode ser escrito como z menos x vezes z a n menos 1 mais x z a n menos 2 mais x2 z a n menos 3 mais etc. x a n menos 2z mais x a n menos 1. Então, voltando ao limite, o numerador, zn menos xn, a gente insere essa expressão aqui. Etc. x a n menos 2 z mais x a n menos 1, isso aqui dividido por z menos x. Então agora a gente vê nessa expressão que o termo que estava levando a indeterminação, que era o z menos x, ele pode ser cancelado. E agora vamos tentar calcular o limite após a simplificação que foi feita. Então a gente vê que quando z tende a x, você tem x a n menos 1, aqui, ou seja, aqui a gente tem nesse produto x a n menos 1, ou seja, tudo aqui nos dá uma soma de termos x a n menos 1. Temos então que contar quantos termos estão presentes aqui. Então a gente vê o seguinte, que aqui a gente tem a potência 1 do x, n menos 2, n menos 1. Então, esses termos todos aqui estão produzindo esses termos que estão aqui.
Cada x aqui produz esse termo. Então você tem n menos 1 termos aqui. Com um termo aqui adicional. Então esse aqui nos dá n termos do tipo xn menos 1 somados. Que nos dá então que se f de x é x a n, a derivada é n x a n menos 1, isso equivale para n natural. Então essa aqui foi uma outra maneira da gente calcular a derivada usando essa definição de limite expressa dessa forma aqui.